Primeiro a gente vai falar de. Já pulei demais, calma aí. Pulei demais, calma. Aqui, ó. A gente vai falar primeiro de Palmeiras e Al-Ahly. Palmeiras dominou o Al-Ahly e eu tenho um pouco de tempo para gravar isso aqui. Por isso eu vou falar de uma maneira mais rápida. Palmeiras dominou o Al-Ahly, no final das contas fez 2-0, bem tranquilo, dominou completamente o jogo. O Al-Ahly não teve nenhuma chance. Palmeiras dominou completamente o jogo. O Inter Miami começou sendo melhor, tendo mais oportunidade, tendo mais a posse de bola, mas no final das contas, 8 minutos o Porto já tinha feito 1-0 no lance de pênalti. E o Inter Miami continuou tendo controle da posse de bola, mas a dependência desse time do Messi é inacreditável. Sem o Messi, esse time não funciona, tá ligado? Sem Messi e Busquets, o time não cria. É uma dependência absurda. Isso, mas no final das contas, o Messi cria a jogada do primeiro e faz o segundo. E acaba virando o jogo depois de muito volume sendo transformado em chances de gol. Seattle Sounders e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid dominou o jogo a maior parte do tempo, de uns 80%. Só na reta final, já quando o jogo já estava praticamente resolvido, que o Atlético deu uma leve diminuída e o Seattle Sounders tentou esboçar uma reação. Teve um gol anulado no final, mas não adiantou, ficou 3-1. Isso aqui foi cinema demais. O Botafogo, que muitos esperavam ser goleado, teve uma postura defensiva totalmente perfeita contra o PSG e vai decidir agora às 4 horas contra o Atlético de Madrid, precisando só um empate para se classificar. Uma postura defensiva perfeita. E quando teve a chance, matou o jogo. E acabou 1-0 com uma postura defensiva incontestável, que anulou totalmente os ataques do PSG. Benfica dominou o primeiro tempo contra o. Nem lembro, o Auckland City. Mas no final das contas mal criou direito. O fato do Benfica não ter feito o gol foi mais pela incompetência deles mesmo em criar do que pela competência do Auckland City em si. No final do primeiro tempo ainda conseguiram um pênalti que o Di Maria era o único que estava tentando, coitado. Mas teve uma parada por questões de problemas climáticos. E no final das contas, depois dessa parada, o Benfica acordou e aplicou um 5-0. Eu não consegui pegar os gols na hora. O Chelsea estava sendo dominado pelo Flamengo. Foi totalmente dominado pelo Flamengo. Mas no comecinho do jogo, bem no começo mesmo, por um erro defensivo, o Chelsea consegue o gol. Mas é aquilo, né, meus amigos? Tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de umas substituições muito assertivas, colocando tanto o Bruno Henrique quanto o Daniel na metade do segundo tempo, o Flamengo consegue um empate com o próprio Bruno Henrique com assistência do Plata e o Danilo, que tinha acabado de entrar, faz um gol com assistência do Bruno Henrique, que também tinha acabado de entrar. E já na reta final do segundo tempo, a promessa do Flamengo da base, o Wallace Yankee, tinha acabado de. É loucura o que o Felipe Luiz fez. O cara fez 3 substituições que decidiram o jogo, tá ligado? Com a assistência do.
Ai, cara, bizarro. Enquanto o Filipe Luiz foi assertivo e acabou 3-1 pro Flamengo. Mas o Munique humilhou, dominou o Boca Juniors, o que era bem esperado. Só que o Boca Juniors estava se segurando defensivamente até na metade do segundo tempo, do primeiro tempo já estava 1-0. Só que 1-0 estava no lucro pro Boca. Que na base da bola longa e do contra-ataque conseguiu empatar o jogo. E estava se segurando na bacia das almas. Até que já nos minutos finais o Bayern liquida a vitória e está praticamente classificado. O jogo do River com. Nem lembro com quem era, mas. Nossa. É o Rider Red. O Rider Red, lembrei. Tava, foi um jogo extremamente truncado. Poucas chances para cada lado. Então, praticamente não teve um lance capital além da expulsão, porque é expulsão, né? Mamelodi e Borussia Dortmund. Mamelodi parecia que se apanha, ia dar trabalho pro Borussia. Fez 1-0, o Borussia tomou o controle do jogo, virou, meteu 3-1 no primeiro tempo ainda. Só que o Mamelodi reagiu no segundo tempo. Aliás, meteu 4-1. Só que o Mamelodi reagiu com a recaída do Borussia depois do 4-1. Só não conseguiu virar. Só não conseguiu empatar. Fez 3 gols, mas não conseguiu empatar. Juventus goleou o Wydad Casablanca e só precisa de um empate com o City na última rodada para ser primeiro. O Real Madrid, que começou o jogo tendo mais controle da posse de bola, mas perdeu o Ascenso por uma falta bem infantil, tá ligado? Um lance muito besta, tá ligado? E ele acabou sendo expulso. Mas o Real Madrid conseguiu controlar isso, apesar de que foi o apesar de que o Pachuca se aproveitou bastante, apesar de ter com uma postura retraída, agrediu bastante o Real Madrid, que tinha o Courtois diabrado, tá ligado? O cara fez 10 defesas no jogo, pra vocês terem noção. E por conta de ter um bicho absurdo dentro, debaixo das traves, quando conseguia construir foi letal, meteu 3-0 no lombo. E no final das contas o Real Madrid já tá classificado. Pra fechar a última rodada, o City passou o carro na Uainho, que já era esperado. O Haaland praticamente não fez nada, por incrível que pareça. O grande cara do jogo foi o Gundogan, que estava comandando o meio campo. Construía tudo basicamente na jogada do City, participava de tudo. O que é incrível é que no primeiro tempo o City só fez gol de bola parada. Loucura. Na bola rolando, o Al-Ain se pôs, mas na bola parada o City foi absurdo, meteu 3 gols. E no segundo tempo, o Al-Ain perdeu o gás defensivo e o City só quis meter gol, não quis parar de meter gol. Só não fez mais porque não tinha tempo mais. Mas no final das contas, a Juve só precisa de um empate para passar em primeiro. E esse foi o time da semana, da rodada. E esses são os confrontos até então, contando com os resultados de momento. Não tô contando com a última rodada que vai rolar ainda. Mas esses são os confrontos até então, com a única mudança possível sendo o do Botafogo por um milagre, que teria que perder de 4 gols do Atlético de Madrid e o PSG ganhando o Seattle Sounders para passar para ser eliminado. E o Atlético que pegaria o Palmeiras.
Aliás, é, não, o Atlético pegaria o Palmeiras se caso isso acontecesse. E o City teria que ganhar da Juventus para passar em primeiro. Enfrentar a Juventus ia pegar o Real Madrid e o City o RB Salzburg. Essas seriam as únicas mudanças possíveis.